Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez aqui vamos continuar o nosso assunto que é super, hiper importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reações químicas, tá? Que acontecem com impurezas ou purezas, né? O nosso foco aqui na nossa aula de hoje é a gente fazer o cálculo estequiométrico, tá? Que esse assunto está dentro de estequiometria. E a gente vai fazer o cálculo estequiométrico, só que agora a gente vai voltar, tá? As nossas atenções aqui para pureza, beleza? Seguinte, para que você possa entender o cálculo com a pureza, você precisa ter entendido como se faz o cálculo estequiométrico, né? É aquele cálculo que eu tenho um passo a passo, mais ou menos um passo a passo para fazer. Primeiro a gente balanceia a equação, se for necessário, claro. Depois a gente faz aquela relação massa-mol, tá? E em seguida monta a regrinha de 3 mediante aquilo que a questão está te pedindo. O básico é isso, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que agora vocês precisam entender o que é pureza. O que significa pureza nas reações químicas? Vamos pegar como exemplo aqui o seguinte. Ó. Imagine que nós tenhamos esse minério aqui, ó, esse minério chamado de pirita. O que é esse minério de pirita? É uma das formas de obtenção do ferro, tá? É a partir desse minério, pirita, que a gente obtém o ferro metálico que a gente usa aí na nossa indústria, principalmente indústria metalúrgica, perfeito? Aí vê só, esse minério pirita, ele é uma mistura. Ele é uma mistura desse meu sulfeto de ferro, tá? Níquel, cobalto, ouro e cobre. Só que ele é uma mistura que eu tenho 92% de pureza. Peraí, professor, peraí. Como é que eu entendo isso? Então isso quer dizer o seguinte, ó. Se nós tivéssemos uma massa aqui de 100 gramas desse minério, se eu tivesse uma massa de 100 gramas desse minério, isso queria dizer o seguinte, que eu tenho 92 gramas do meu sulfeto de ferro, perfeito? Que é o que eu utilizo para obter o ferro, e eu teria 8 gramas das minhas impurezas. Então isso quer dizer o seguinte, gente, ó, que a cada 100 gramas, 92 gramas do composto que eu quero obter para extrair o ferro, e 8 gramas dentro dessas 100 gramas é impureza, que contém níquel, cobalto, ouro e cobre, beleza? Só que detalhe, quando você for fazer o cálculo estequiométrico, você não pode de forma alguma fazer o cálculo com a massa completa, ou seja, você não pode fazer o cálculo com as impurezas, você precisa tirar essa impureza, você só pode fazer o cálculo com a parte pura, você só pode fazer o cálculo com aquela parte que eu tenha daquela substância que é necessário para que eu possa fazer, né, a minha reação, ou obter aquela massa que eu desejo na minha reação. Por exemplo, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, ele diz o seguinte, em uma amostra de 120 gramas de magnésio, tá? E ele diz aí, ó, que tem 80% de pureza, 80% de pureza, reage com oxigênio produzindo um óxido de magnésio. Então tá aqui. Então eu tenho magnésio que reage com oxigênio que forma o óxido de magnésio. Só que ele me diz o seguinte, ó, ele me dá uma massa de 20 gramas. Só que nessas 20 gramas aqui, ele não é totalmente puro. Então eu preciso tirar a pureza, é isso que você vai precisar fazer no cálculo. Então eu preciso lembrar que a pureza aí, ó, é de 80%. Então peraí, então Cícero, se eu considerasse esses 120 gramas aqui, eu estava considerando que esses 120 gramas nós teríamos 100% de pureza. Perfeito? Então eu vou tirar a pureza, eu preciso tirar a pureza. Então para tirar essa pureza, a gente faz assim, ó. Eu tenho 120 gramas, que eu consideraria que ele teria 100% de pureza, mas na verdade ele não tem 100% de pureza, ele só tem somente 80% de pureza. Portanto, né, por cento a gente cancela, vou simplificar aqui, ó, 0 com 0, x vezes 10, nós temos aqui que vale 10x, tá? 8 vezes 120, o meu contador oficial ali, Tássio, tá? 960.
960. Então, logo x seria 960 dividido por 10. Vou simplificar aqui, ó. Logo x seria 96 gramas. Então, isso quer dizer o seguinte. Se eu tenho 120 gramas, tá? Que eu considero como a massa total, quando eu tiro os 80%, que é a parte pura, só me resta quanto? 96 gramas, que é a parte pura. Então, ao invés de fazer o cálculo com os 120 gramas, obrigatoriamente eu faço o cálculo com os 96 gramas, que é a parte pura. É assim que a gente procede com relação ao cálculo da pureza. E o cálculo químico, Cícero, e o cálculo estequiométrico, você já sabe fazer. Olha só, olha o que é que ele está pedindo. Ele me dá 96 gramas e pede a massa do óxido de magnésio. Já está balanceado? Já. Deixa eu dar uma dica aqui para todos vocês. Não precisa você se preocupar com o balanceamento quando aparecem coeficientes estequiométricos, que 99,9% das questões do Enem já vem balanceada, mas por precaução verifique. Então isso quer dizer o seguinte, se já aparecer coeficiente, então já pressuponha, aliás, tenha certeza que já está balanceado. Portanto, ó, apareceu o coeficiente, já está balanceado, mas se você quiser ter a certeza, é só contar. 2 magnésios entrando, 2 magnésios saindo. 2 oxigênios entrando, 2 oxigênios saindo. Já está balanceado. Mas eu repito, se aparecer os coeficientes, não precisa mais se preocupar com o balanceamento. Agora vamos para a relação massa-mol, que você, aluno nave, já sabe fazer. Então isso quer dizer o seguinte, quantos mols eu tenho aqui de magnésio? 2 mols. E quantos mols do óxido de magnésio? Também 2 mols. Tudo bem? Logo, esses 2 mols, eles vão multiplicar a massa de cada um dos elementos. Olha uma coisinha que você também já pode fazer para adiantar os cálculos. Eu posso simplificar, ó, 2 mols com 2 mols, olha como fica fácil. Me resta 1 mol aqui e 1 mol aqui, perfeito? Vou repetir, eu posso simplificar. Quando eu simplifico 2 mols com 2 mols, aqui vai me restar 1 mol e aqui também me resta 1 mol. Portanto, esse 1 mol vai multiplicar a massa do magnésio, que vale quanto? 24 gramas por mol. Esse 1 mol vai multiplicar a massa do óxido de magnésio, que vale 40 gramas por mol. Portanto, 1 que multiplica 24, nós teríamos 24 gramas. E 1 que multiplica 40, estequiometricamente falando, eu teria 40 gramas. Montei a minha relação massa-mol. E agora? Ele quer saber em 96 gramas. Lembra que esses 96 gramas é já retirado a parte pura. Lembra que a massa que ele me deu foi quanto? 120. Quando eu tirei a pureza, sobrou quanto? 96. Então, em 96 gramas, nós teríamos quanto do óxido de magnésio, que é o que ele está perguntando, que seria formado. Podemos cancelar grama por grama. X vezes 24, nós teríamos 24x. 96 vezes 40, 96 vezes 40, nós teríamos 3.840, logo x seria 3.840 dividido por 24. Então x seria 160 gramas do óxido de magnésio. Essa seria a massa do óxido de magnésio formada a partir de uma massa de 120 gramas de magnésio com 80% de pureza. Pergunta, professor, isso é um assunto que é muito recorrente lá no Enem? Demais. Todo ano cai. E cai com rendimento ou com pureza, que é a parte do rendimento que eu vou mostrar na próxima aula. Pureza cai demais. Detalhe, pode aparecer 3 casos aqui do cálculo da pureza. Esse é um cálculo que é bem recorrente, é para que você tire a pureza no início da questão, tá? Mas pode aparecer um caso, que é o exemplo que eu vou fazer aqui, tá? Para você fazer o inverso, tá? Onde ele já me dá o cálculo pronto com a pureza. Como assim, professor? Vê só. Ele diz assim, ó, determina a massa de uma amostra de carbonato de cálcio, tá? Com 80% de pureza, que na decomposição térmica produz ou produziu 84 gramas do óxido de cálcio. Espera aí, olha o que ele está dizendo.
Ele está pedindo para a gente determinar a massa do carbonato de cálcio. Então, a gente já sabe que o carbonato de cálcio é esse cara aqui, ó. Esse é o meu carbonato de cálcio. Só que ele disse que essa reação produziu 84 gramas. Só que ela teve um rendimento de 80%. Percebe que esse exemplo aqui, ele já me deu o rendimento. Ele já me deu a massa com o rendimento tirado. No exemplo anterior, a gente teve que tirar o rendimento para achar essa massa. Beleza? Então, peraí, Cícero, então como é que eu procedo nesse sentido? Isso aqui, gente, é uma pureza inversa. É a gente fazer o oposto do que eu fiz no exemplo anterior. Então, para que eu possa achar a massa de cálcio, primeiro eu tenho que achar a massa sem a pureza aqui, ó, tirando esses 80%. E como é que eu faço isso, Cícero? Vamos lá. Quanto foi a massa que ele me deu aqui? Ele me deu 84 gramas. E nesses 84 gramas, ele me disse que teve uma pureza de quanto? De 80%. Logo, eu preciso saber, e se fosse 100, para que eu possa achar a massa do carbonato de cálcio? Quanto que eu teria de massa? Eu teria X. Cancelando por cento, vou simplificar 0 com 0, logo 8 vezes X, nós teríamos 8x. E 10 vezes 84, nós teríamos 840. Logo, X vai ser igual a 840 dividido por 8. 840 nós teríamos 105 gramas. Agora eu vou para o meu cálculo estequiométrico. Primeiro, já está balanceado? Vamos verificar. Um cálcio entrando, um cálcio saindo. Um carbono entrando, um carbono saindo. 3 oxigênios entrando, ó, 1 mais 2 faz 3. Então, está balanceado, não preciso mexer. E agora, Cícero, quantos mols eu tenho desse cara? Eu tenho 1 mol. Esse 1 mol vai multiplicar a massa do carbonato de cálcio. E a massa do carbonato de cálcio é 100. Portanto, eu teria, estequiometricamente falando, 100 gramas do carbonato de cálcio. Quantos mols eu tenho desse cara aqui? Eu tenho 1 mol. Eu tenho 1 mol. Perfeito? Esse 1 mol vai multiplicar a massa do óxido de cálcio. O óxido de cálcio tem uma massa de 56 gramas. Portanto, 1 vezes 56 vai dar 56 gramas. Então, isso quer dizer o seguinte, aí vê só, esses 84, tirado os 80%, me sobrou quanto? 105 gramas, que está para quem? X gramas do carbonato de cálcio. Perfeito? Logo, fazendo as contas, grama por grama cancela, X vezes 56, eu teria 56x, que é igual a 105 vezes 100, nós teríamos 10.500, tá? 10.500. Logo, X seria 10.500 dividido por 56, X seria? Muito bem, 187,5 a massa do meu carbonato de cálcio, que seria, né? Que nós necessitaríamos para formar 84 gramas com 80% de pureza. Existe outra forma de você fazer esse cálculo. Qual seria? Você não tiraria esses 80%, logo, você faria com 84, tá? Ou seja, 56 gramas está para 100, 84 está para X. Acharia o valor. Esse valor, você faria, o valor que você achou está para 80 e 100 está para X, que daria a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa sempre. Bem, esse é o segundo exemplo que pode aparecer de pureza. Pergunta, professor, qual dos dois exemplos cai mais? Cai principalmente para que você possa tirar a pureza no início, tá? Para você fazer a pureza inverso, eu acho muito pouco provável, mas possa ser que caia. Como eu já tinha dito anteriormente, vou falar de novo, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela omissão. E o último exemplo está aqui, ó, que é o exemplo que eu acho muito pouco provável, muitíssimo pouco provável de cair. Mas vamos resolver, porque possa ser que caia e você vai ter mais ou menos a noção de como é que a coisa funciona. Beleza? Vamos lá. Diz assim, ó, uma amostra de 200 gramas de gás de nitrogênio. Então ele me dá essa amostra aqui, ó, que é de 200 gramas de gás nitrogênio, tá?
Aí ele diz, produz uma reação de 170 gramas de amônia, tá? Aí ele pergunta, determina a porcentagem de pureza da amostra do gás nitrogênio. Então, ele quer que a gente determine aqui, ó, a pureza da amostra de nitrogênio. Para uma massa de quanto, Cícero? Para uma massa de 170 gramas de amônia. Peraí, professor. Então, isso quer dizer o seguinte, aqueles 200 ali, você vai entender que aqueles 200 ali, ó, é a massa que nós chamamos de total. Aqueles 200 gramas ali, aqueles 200 gramas, estaria para 100% de pureza, tá? Mas só que eu preciso achar quanto que eu precisaria de nitrogênio para formar esses 170. Portanto, ó, eu precisaria achar essa massa de nitrogênio aqui. E como é que eu faço? Estequiometria. Vamos embora? Primeiro eu vou olhar se está balanceado. Olha a dica. Você vai perceber, ó, que já tem coeficiente estequiométrico. Se já tem, eu não preciso me preocupar. É porque já está balanceado. Mas eu repito, confira. 2 nitrogênios entrando, 2 saindo. 6 nitrogênios entrando, 6 saindo. Já está balanceado. Então, quantos mols eu tenho aqui? Você vai lembrar, quando não tem nada, tem 1. Então, eu tenho 1 mol de nitrogênio. Esse 1 mol multiplica a massa de nitrogênio, que vale quanto? 28. 1 vezes 28, nós vamos ter 28 gramas. Vou para amônia. Na amônia, eu tenho 2 mols. Esses 2 mols vão multiplicar a massa da amônia, que vale 17. 2 vezes 17? Muito bem, ó, meu contador oficial ali está afiado. 34. Espera aí, e se eu tivesse 170 gramas, quanto de nitrogênio nós teríamos? X gramas. Posso cancelar aqui grama a grama? Então, x vezes 34, nós teríamos 34x. 170 vezes 28. 170 vezes 28. 4.760. Logo, x seria 4.760 dividido por 34. Muito bem. Então, x seria 140 gramas de nitrogênio. Mas percebe, qual é a pergunta? Ele está perguntando qual é a porcentagem de pureza. Espera aí, em uma amostra de quanto? De 200 gramas. Então, na amostra de 200 gramas, lembra, eu tenho 100% da massa, somando puro e impuro. Esses 140 gramas, que é somente a massa do nitrogênio, tá? Teria quanto? Teria X%. Portanto, cancelando grama por grama, simplificando esse zero com esse zero, ficaria X vezes 20, 20x. 100 vezes 14, 1.400. Logo, x seria 1.400 dividido por 20. Vamos simplificar aqui, ó, 0 com 0 para ver se as contas ficam melhores. Então, 140 dividido por 2, muito bem. Então, nós teríamos 70% de pureza. Então, nessa amostra aí, eu teria 70% de pureza. Então, isso quer dizer o seguinte, que numa amostra de 200 gramas, produzindo 170 gramas de amônia, eu teria 70% de pureza. Beleza, gente? Deixa eu dar uma dica para vocês. Não se aprende cálculo estequiométrico sem que você não resolva questões. Então, toda a parte de cálculo da química, ela só é bem sucedida, você só vai ser bem sucedido, você só vai conseguir entender se você resolver questões. Agora, professor, eu resolvo 2, 3, 4, 5 questões? Não, resolva o máximo de questões possíveis, para que você possa ficar hábil, tá? A resolver qualquer questão que possa aparecer lá no teu Enem. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha entendido e nas resoluções dos exercícios a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Beleza? Valeu, cheiro nos olhos e fiquem com Deus.